A sua família foi morta por um grupo de orques e agora você é um aventureiro? Você é um mercenário porque algum monstro matou toda a sua família e você agora quer vingança pela morte da sua mulher e dos seus filhos? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre como o background de RPGs não precisam ser trágicos para você contar uma boa história e para você ter um bom background. Eu sei que muitos de nós, quando começamos a jogar RPG, traçamos uma linha direta ao background trágico. E isso não tem um problema. Mas é claro que se a gente for ali toda vez indo sempre para essa mesma linha, para essa mesma estrada do background clássico, a gente pode perder outras histórias que vão ali por outro caminho que a gente nunca escolhe. Então, no vídeo de hoje, eu vou te fazer uma proposta. Eu vou trazer aqui pra você ideias de que talvez o background trágico, triste, melancólico, de meu Deus, minha família toda morreu, eu fiquei sozinho, perdi a memória e mestre, não tem nenhuma família que você possa escolher e me fazer mal. Talvez uma forma triste de contar a sua história e não precisa ser a única escolha. A gente pode fazer isso de outras maneiras. Eu já joguei com vários tipos de pessoas, afinal eu tô aí nessa escola do RPG desde os meus 16 aninhos de idade. Já joguei, já narrei, já escrevi meu próprio jogo de RPG, afinal, se você ainda não conhece, te convido a conhecer Motim, que é o meu jogo de RPG, que foi escrito em 48 horas em conjunto com a Marina, a minha amiga que escreveu Motim junto comigo pra Jam de RPG. E Motim foi vencedor da Jam Geleia de RPG. E tá disponível gratuitamente pra você jogar. Vou deixar o link aqui embaixo. RPG é uma das minhas paixões, é uma das coisas que eu faço com meus amigos, é um dos meus hobbies, é uma das coisas que eu levo como trabalho também. Então eu acho que eu tenho um pouquinho aí de propriedade pra falar com você sobre esse assunto. Porque é algo que realmente me incomoda. Porque eu já tive personagens de todos os tipos na minha mesa. E quando o personagem vem com esse background trágico e triste, e meu Deus, minha família toda morreu, eu confesso que eu já dou aquela entortidinha na boca e fico um pouco triste. Porque não tem muita coisa que a gente possa fazer com esse background, além de trabalhar apenas a vingança, ou a redenção do personagem, enfim. Não tem muita coisa que a gente possa fazer. Uma vez, eu joguei com meu irmão. E foi a primeira mesa que ele jogou junto comigo. E ele deixou essa mesa muito aberta pra gente explorar junto. Afinal, era a primeira mesa de RPG dele e ele tava ali com um personagem muito limpo pra gente trabalhar. E dentro dessa mesa, com um personagem muito limpo pra ser trabalhado, muito, solto, ele criou um Tiefling que tinha alguns sonhos e algumas memórias de dragões. A gente tava jogando The Rise of Tiamat. Eu pensei, legal. A gente podia ter feito um Tiefling que a sua família tinha sido toda morta por dragões. E teria sido uma história pra ele contar. Mas eu pensei, ele é um personagem que ele quer ter dinheiro, que ele não quer ser totalmente rico, mas ele quer ser o burguês ali do grupo, né? Ele quer ter recursos pro grupo. Então por que não a família dele ter um pouco de dinheiro? E eu pensei, o que a tua família poderia ser? O que ela poderia ter? Ele falou, mercadores. Eu gostaria de ter uma família de mercadores e tal. E dentro dessa família, ele era a pessoa que fazia as viagens, conversava com os outros. Então ele tinha um pouco ali de carisma, né? Era o Tiefling e tal. E ele era o negociante. Eu falei, legal. Então quando ele precisava de alguma coisa, geralmente ele mandava carta pra família pedindo um pouco de dinheiro, pedindo alguma coisa, algum contato. Isso foi muito importante durante a aventura e a gente conseguiu explorar muito bem isso. Não foi uma aventura que eu quis usar ali a família dele pra algo ruim, eu não quis trazer essa experiência pra ele durante a mesa. Afinal, já era uma mesa que exigia um pouco de urgência e se eu quisesse parar tudo pra eles irem resolver um problema da família de um membro, não ia ajudar, ia mais atrapalhar do que ajudar a aventura da mesa. Então foi uma escolha minha não fazer isso. É claro que a gente tem mestres e mestres e a gente pode conversar sobre esses mestres que são mais problemáticos do que ajudantes da mesa. E isso é um problema em mesas de RPG, a gente pode abordar isso. Mas nesse caso, eu acho que a gente pode sim falar que
existem momentos em que jogadores, e isso é um alerta pra mestres, que seus jogadores podem ter medo do que você vai fazer com seus personagens. Isso não é legal. Se um jogador tem medo do que você vai fazer com seu personagem ou com a família dele, isso é um alerta pra você repensar a sua mesa. Isso é um alerta pra você pensar, putz, será que eu tô mais prejudicando a história da minha mesa do que contribuindo pra ela? Pergunta pro seu personagem, essa história de tragédia da sua família é realmente o que você quer contar? Ou você tá com medo de que eu mate toda a sua família? Essa é uma opção. Você pode deixar claro para os seus jogadores que a família dele não vai morrer durante a mesa, ou se sim, se isso é uma história que você pode contar, deixar claro que acidentes podem acontecer durante a mesa. Mas trazer isso para a mesa e perguntar para os seus jogadores se isso seria um problema para eles. Porque se for, é sempre algo para ser conversado dentro do dia 1 ali da mesa. Eu acho que deixar muito claro sempre o que você está disposto a fazer dentro da sua mesa é uma coisa também que os seus jogadores precisam estar dispostos a jogar. Então, é muito importante você dizer isso pra eles e eles estarem de acordo com isso. Eu não gosto desses backgrounds trágicos, né? Eu tenho um pouquinho de aversão a eles, justamente porque ele vai limitar um pouco o que os seus jogadores podem fazer com a vivência que eles tiveram. Às vezes, contar uma história pode ser um trauma pra eles. E isso nem sempre é tão legal. Nem sempre é legal pro personagem, nem sempre é legal pro jogador, sabe? Então, como que a gente pode abordar isso? Eu já tive muitas histórias muito legais de personagens jogando em conjunto. Eu gosto muito de jogar com meu irmão. E eu gosto de fazer com meu irmão jogadores que são irmãos. Então, às vezes, é muito legal jogar em conjunto com alguém e ter personagens que são irmãos em mesa. É claro que isso pode gerar coisas mais trágicas, e a gente tem vários exemplos disso em mesa de RPG, mas pode gerar cenas muito legais. A gente tem personagens, por exemplo, em Critical Role, que eram irmãos, né? A Vax e o Vex, ou Vex e Vax, eu sempre confundo. Mas, enfim, eu joguei com meu irmão dois personagens que era Sunshine e a Sunrise. A Sunrise, inclusive, depois ela teve alguma modificaçãozinha pequena. Quer dizer, ela teve muita modificação e ela virou a Sunrise da mesa do Gruntar, que inclusive não tinha um passado trágico. A Sunrise era uma personagem minha que ela tinha toda a sua família. A Sunrise, o motivo dela era salvar a própria família. O motivo dela é que a família dela inteira tinha ido pro inferno. Então, o passado dela era maravilhoso. Ela queria resgatar o passado feliz que ela tinha. E às vezes, isso pode ser uma motivação muito maior pro seu personagem do que a própria vingança. Às vezes o motivo que tá acontecendo ali, daquela situação inicial, pode ser salvar a própria família. Então por que a gente vai tirar a família de um personagem? Eu gosto de personagens que tenham família. Eu acho que é legal a gente explorar isso. Eu acho que é legal a gente ter ali um porquê voltar pra casa. Um motivo pra continuar salvando o mundo. Eu acho que existem coisas melhores que a vingança pra motivar os nossos personagens. E eu acho que principalmente quando a gente tá falando sobre streams, mesas que são colocadas ao vivo, mesas que possam criar novos RPGistas, essa questão ali de estar produzindo um conteúdo, como que a gente cria um conteúdo responsável? Também falando sobre novas histórias. E eu gosto muito de RPGs que tenham personagens que não sejam adultos por causa disso. Tales from the Loop, Kids on Bike. Eu gosto muito dessas histórias porque abordam de forma diferente algo que você pode contar. Então ali as crianças, elas têm famílias, elas têm histórias, elas têm motivos pra continuar vivendo. Eu gosto muito da minha mesa de Tales from the Loop, que todo mundo fala que eu sou a grande vilã daquela mesa, né? Porque é uma mesa que vai falar sobre eles estarem vivendo uma situação que não existe, eles são todos uma simulação. É muito... porque você se apega muito àquelas crianças, vocês sabem que elas existem, que elas, né? Elas vivem ali em um ambiente, e elas têm famílias, elas são amigos, vocês conhecem a família de cada um, o sistema ali entre eles, esse universo, esse ecossistema. E aí vocês vão caminhando pra descobrir que eles vivem uma simulação. E isso move eles a fazerem escolhas, porque eles querem viver como pessoas. E eu acho que isso move histórias, né? Se eles não tivessem família, se eles fossem um bando de mercenários em outro tipo de sistema, por que eles iam querer mudar tudo, sabe? Qual seria a motivação deles pra mudar o mundo? Eu não sou uma pessoa vingativa, eu acho. Acho que eu sou a última pessoa do mundo pra fazer qualquer vingança. Como vocês podem ver, eu sou muito pouco vingativa. Nada vingativa, porque eu acho que a vingança não é nada pra me mover, assim, não move nada. Mas
qual é a necessidade ali que eles têm, né? Tipo, qual é a motivação deles? Eu sempre me pergunto isso quando eu vou criar um personagem. Qual é a motivação do meu personagem? Muitas vezes vem de histórias que eu gosto muito, que eu penso muito. E muitas vezes os meus personagens são os personagens esperançosos. E aí meus amigos sempre falam que eu crio os mesmos personagens. Um pouco é verdade, eu sempre crio os mesmos personagens. Mas porque, pra mim, o que importa é a jornada. Eu gosto muito da jornada. Não importa o final, não importa o que a gente vai conseguir ou não, mas eu gosto do ambiente estar conjunto. Por isso, inclusive, agora em City of Mist eu tô fazendo um personagem que é o guia. Aquele que vai estar junto com você durante a jornada. E eu acho isso muito especial. Eu acho que a gente pode pensar alternativas para que a gente tenha essa outra possibilidade de background. A gente não precisa fazer todo dia o mesmo background, a gente não precisa que todos os nossos jogadores sejam o mesmo mercenário de Dungeons and Dragons. Eu acho que, claro, a gente pode testar outros sistemas e esses sistemas podem trazer pra gente outras possibilidades. É claro que eu já joguei sim com personagens que não têm passado e eu acho que sim, pra gente chegar ao personagem que tem uma família, que tem uma história bonita e fofa, tem filhos pra voltar pra casa, tem essa história toda, a gente precisa também jogar com os personagens que não têm passado. A gente precisa encontrar o nosso estilo de jogar. Talvez o personagem feliz com coisas pra voltar pra casa não vai ser pra todo mundo. Então tem os prós e contras. Tem jogo que vai exigir de você que você não tenha passado. Talvez vai ser um jogo que ninguém conhece o seu passado. Então, a gente começa daí. Eu gosto de um jogo que é um jogo italiano, que é o Skeletons. E nele, você joga com personagens que, em vez de invadirem a masmorra, você já tá dentro da masmorra. Você é o esqueleto preso dentro da masmorra. Você é o cara que morreu ali dentro. Você é o prisioneiro da masmorra que morreu ali. E essa história, basicamente, é pra ser contada por você. Pra ser o esqueleto contando a história. Pra ser você que morreu ali, lidando com o motivo da sua morte, da sua prisão, dos seus pecados. É basicamente, você precisa lidar com a sua vingança. Será que você vai querer se vingar das coisas que aconteceu? Será que você vai deixar tudo pra trás? Então, é um jogo com um background trágico. As coisas que você fez refletem no seu esqueleto. Então, existem jogos que sim, você vai ter um background trágico, você vai ter uma situação trágica na sua vida. E ele exige isso de você. Então, é claro, vai depender de jogo a jogo. Mas se a gente é o jogador clássico de D&D, por que você faz? E aí é uma pergunta que eu tô te fazendo. É uma pergunta que eu quero resposta aqui nos comentários. Por que você faz o mercenário que perdeu a mulher e os filhos? Qual é o motivo? Você traz isso de referência de filmes e séries que você viu? Você traz isso de referência de streams de RPG que você viu? Você gosta realmente desse personagem? Não tem resposta errada. Eu quero realmente conhecer o porquê que você traz esse personagem junto com você. Ou eu sou a pessoa esquisita que gosta de personagens com backgrounds felizes. Eu sou a pessoa que quer construir família nos RPG. Eu sou a pessoa que encontra o amor no RPG, quer casar, ter filho. Oh. Tá acontecendo a guerra, a Ana quer, tipo, montar um orfanato no RPG. Todo RPG eu quero montar um orfanato. Quer juntar as crianças tudo. Meu Deus, não, eu sou o problema, né? Eu acho que é isso. Bem, tivemos nossa conversa sobre backgrounds felizes. Espero que você pense um pouquinho sobre isso. E me conta aqui nos comentários qual é o seu pensamento sobre isso. O que você acha de fazer uns backgrounds mais felizes, ter uma família, ter outras histórias pra contar. Talvez um irmão que é chefe de governo, ou um primo, um tio. Eu não vejo primo no RPG. Ninguém tem família em RPG. Eu não vejo, tipo, eu vou mandar uma carta aqui pro meu primo pra ele. Ninguém tem família no RPG. Quando a gente precisa de relacionamento em RPG, todo mundo esquece que tem família. Não tem primo, não tem um tio, não tem um avô. O que mais acontece no RPG é gente tendo filho por aí. E aí, quando precisa de relacionamento, ninguém tem um primo? Gente, tem alguma coisa errada nessa história. Vamos fazer nossos relacionamentos ali. Vamos fazer um background mais felizinho. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Deixo você com esse pensamento. Lembrando que a gente tem vídeo aqui sobre vários RPGs, ensinando você a jogar vários RPGs. E eu quero muito que você converse comigo sobre os seus backgrounds. Deixa aqui nos comentários. Um beijo e até a próxima. Tchau.